Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Boa tarde! Vocês vão ter agora mais uma revisão aí do primeiro bimestre de português. Se você quiser estar acompanhando, pegue o seu livro, tá bom? Vamos lá então para essa revisão aqui que nós estamos aqui dando eu e a professora Letícia, tá? Bem, um pouco sobre um verbete. O que é um verbete? Olha, vocês quando vão procurar uma palavra no dicionário, vocês perceberam que o dicionário é organizado por ordem alfabética e que cada palavra ali no dicionário, quando você encontra, por exemplo, o significado da palavra aluno, tem outras informações sobre o significado do que é aluno, aluno ali tá no masculino, no feminino, às vezes tem a separação da sílaba da palavra aluno, tem dicionário que mostra a sílaba tônica, qual é a sílaba mais forte. Então isso é um verbete, a forma como as palavras são organizadas no dicionário e a forma, as informações sobre tudo sobre aquela palavra, tá bom? Olha, verbete, palavra base, normalmente em negrito ou cor diferente, acompanhada de suas acepções, ou seja, todas as informações sobre aquela palavra, tá bom? Então, vamos lá então para frente. Olha só o exemplo aqui. Vou voltar aqui. Olha o exemplo da palavra professor. Acabei de falar. Tá o significado da palavra, né? E aí ela tá dividida, tá vendo? Toda vez que você vê RR, SS, quando você for dividir, essas duas consoantes, elas ficam separadas, tá bom? Então, vamos aqui seguir então. Nós vimos também sobre a função da letra maiúscula e da letra minúscula. Quando vocês aprenderam sobre o alfabeto, vocês devem ter se perguntado por que a gente tem que ficar escrevendo as letras maiúsculas e as letras minúsculas? Qual é a importância? A maioria das palavras, elas são escritas com letras minúsculas, mas existem palavras que elas se tornam erradas se nós não colocarmos as letras maiúsculas, tá bom? Então, nós vamos ver aqui essas palavras agora, por exemplo. Nomes próprios, substantivos próprios, nomes de pessoas, nomes de lugares, início de frase. Após um ponto final, a gente usa a letra maiúscula, né? E aí, aqui vem falando que ao escrevermos, usamos letras maiúsculas e minúsculas, que variam de acordo com as palavras. As letras maiúsculas são usadas no início de frases que continuam a serem escritas com letras minúsculas, né? Então, isso, você fala assim, isso é bobagem, isso é só um detalhe. Não, mas você está aprendendo que a sua escrita tem uma forma, tem uma regra, né? E que a gente deve cumprir essas regras como se fosse uma lei, a lei da escrita, tá bom? E olha só o que mais. Falei agora há pouco, né, sobre o substantivo próprio, sobre o substantivo comum, e olha aqui eles então. Substantivo próprio ou comum. Substantivo comum se refere a seres ou coisas em geral. E substantivo próprio se refere a seres ou coisas específicas, né? Então, olha aqui o nome menino. Eu não sei que menino é esse, é um nome comum. Agora, quando eu falo, opa, é o André. Ah, tá. Cada pessoa tem o seu próprio nome, cada cidade tem seu próprio nome, né? Então, quando você coloca aí o nome desse menino, então ele se tornou próprio, é o André. E todo nome próprio começa com letra maiúscula. Cidade, eu não sei que cidade é. Opa, Curitiba. Ah, então vamos colocar aqui letra maiúscula, né? Começa com letra maiúscula. E aí, então, nós vimos sobre o substantivo próprio e substantivo comum. Professor, o que é substantivo? Olha, substantivo é um nome. Tudo é substantivo, né? Uma roupa, um celular, o cabelo, o rosto, o dedo, a tela, as cores, tudo aí. A gente é muito complicado quando você usa o termo substantivo e fala assim, mas o que é? O substantivo é um nome,
tá? Aí depois a gente vai classificando como substantivo próprio, comum, né, feminino, masculino, enfim, a gente vai classificando aí os tipos de substantivos, né? Olha só, vamos pro próximo então agora, pontuação. Nós também vamos revisando com vocês aí, porque é um assunto que a gente trabalha muito na questão das escritas de vocês, na construção de textos, né? Olha só, ponto de interrogação é usado para uma pergunta, exclamação é usado para poder expressar um susto, alegria, grito, que dia bonito, ai, ui, né? Exclamação. Ponto final é usado quando se termina de escrever uma frase, né, ou um pensamento, né? Vírgula, olha só que a vírgula é usada para indicar uma pequena pausa na leitura ou separar palavras, frases, né, e expressões, tá bom? A vírgula, eu falo que a vírgula é a respiraçãozinha, ei, psiu, a respiração da nossa conversa, para a gente não atropelar, né, a gente coloca as vírgulas, tá? E aí, você vai ver que tem uma pausa maior, uma respiração maior, que é o ponto e vírgula. Depois eu queria que vocês pegassem aqui esse PowerPoint lá e assistissem esse vídeo aqui. Assistissem, tá? Esse vídeo aqui que tá falando justamente sobre a pontuação. Olha aqui, 2 pontos. É quando alguém vai falar no texto, tá bom? Então, a Yolanda disse. Aí eu coloco 2 pontos. Quando alguém vai falar, a gente usa o microfone. Então, eu coloco o travessão antes da fala da Yolanda. O que a Yolanda disse? Oi, meninos, estou com saudade. É a minha fala. Então, quando o personagem da história fala, na frente da fala do personagem, olha o travessão, o microfone, tá bom? Quando você vê esse ponto comprido aí, que parece com o microfone aí, né? Você lembra? É a fala do personagem, a gente chama de travessão. Ponto e vírgula, eu comentei com vocês agora há pouco, é respiração maior, quando você for dar uma pausa maior. Olha, parêntese, são usados para separar palavras ou expressar na frase, para chamar a atenção ou dar uma explicação. Eu digo bem assim, a Yolanda disse, eu falo assim, a Yolanda, aí eu vou explicar quem é a Yolanda. A Yolanda é professora do 3º ano. Aí eu coloco entre parênteses, porque eu estou explicando quem é a Yolanda, tá? Um dos exemplos aí. Aspas são usadas para indicar citações ou para chamar a atenção sobre uma palavra ou expressão. Muito bem, nós conversamos também sobre a estrutura silábica. Conversando sobre as diferenças e formações silábicas. Então, olha, o que é vogal, o que é semivogal em cada parte de uma sílaba. Olha aqui a palavra graviola. Eu tenho uma consoante e eu tenho uma vogal em 2 sílabas, tá bom? E isso é muito importante eu saber essa diferença, justamente para que eu possa saber diferenciar muito bem o que é consoante, o que é vogal, tá? Mais lá para frente vocês vão ter um conteúdo que vai trabalhar muito isso aqui, tá bom? Palavras com sílabas vogal, que somente tem uma vogal na sílaba, olha aqui, ó, uma vogalzinha, graviola, né? Agora aqui, palavras com sílaba vogal, consoante, vogal, consoante, na palavra graviola não tem. Palavras com sílaba consoante, consoante, vogal. Olha aqui, gra, G, consoante, R, consoante, A, vogal. Tá bom? Vocês viram também sobre essa questão da estrutura silábica, tá? Verbos no gerúndio, vocês aprenderam no infinitivo. Verbos no infinitivo, termina com ar. Primeira conjugação, falar. Primeira conjugação, correr. Segunda conjugação, sorrir. Terceira conjugação, né? Então, vocês viram que o verbo no infinitivo termina com ar, ir. No gerúndio é a ação, julgando, correndo, sorrindo, tá? Ficou claro? Ficou, né? Vi que vocês responderam direitinho lá na avaliação. Muito bem. Nós aprendemos também sobre polissemia. O que é isso, Yolanda? É quando uma palavra tem 2 sentidos. Quando eu falo manga para você, você lembra de quê? Manga de comer? Mas pode também ser manga
da blusa, né? Olha só essa fala aqui, ó. Quantos acessam a rede? Nenhum deles. Dormem no chão mesmo. Nenhum. Ponto. Eles dormem no chão mesmo, desculpa aí. Então, olha só. Aqui nessa fala, ela tá falando da rede, sobre internet, a mulher. Essa aqui, a mulher com as crianças, entendeu? Que ela estava se referindo à rede, tecido, que se suspende para dormir ou descansar, né? Existem pessoas que dormem em redes, né? Principalmente lá na região norte, as pessoas gostam muito de dormir em rede. Então aí são os conteúdos que nós trabalhamos com vocês, sem falar na interpretação de textos. Gente, muito importante a interpretação, né? Cada texto que vocês leem, a gente trabalhou as interpretações, porque isso é muito importante saber se vocês estão entendendo aquilo que vocês leram. Isso é muito importante para que vocês possam até mesmo tirar notas boas nas provas, quando vocês conseguem entender bem aquilo que vocês leem, tá? Então, interpretação de texto a gente vai trabalhar em todas as disciplinas, sempre, sempre, sempre. Então tá aí alguns conteúdos da aula de português. Um beijo para vocês e até a próxima.